Bom, meninas, vamos para a nossa segunda aula da semana e, como de praxe, como de costume, essa segunda aula é uma aula sobre conteúdo, avanço na matéria. E aí a gente vai continuar falando sobre casos de fatoração e hoje a gente vai aprender um novo tipo de fatoração, que é a diferença de dois quadrados. Quando é que a gente aplica esse tipo de fatoração? Quando a gente tiver dois quadrados perfeitos sendo subtraídos um do outro, uma diferença entre dois quadrados. Esses quadrados perfeitos, eles podem ser números ou letras, ou números e letras. Por exemplo, se você tiver aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui é um quadrado perfeito, x ao quadrado. Y ao quadrado também é um quadrado perfeito. E aqui eles estão sendo subtraídos, então isso aqui é uma diferença de dois quadrados. Isso aqui, olha, a ao quadrado menos 4, também é um quadrado, ó, eu escrevi cubo, meu Deus, a ao quadrado, né, quadrado. A ao quadrado é um quadrado perfeito, 4 também, 2 ao quadrado não é 4? Então isso aqui também é uma diferença de dois quadrados. 9 menos x elevado a 2. Também é um quadrado, uma diferença de dois quadrados. 9 é um quadrado perfeito, x também é um quadrado perfeito e todos estão sendo subtraídos. Então, quando você tiver esse tipo de expressão, onde você consegue tirar a raiz quadrada de todos os participantes, você pode dizer que você tem uma diferença de dois quadrados. Um detalhe muito importante aí, olha. Quando você tem isso aqui, ó, x elevado à quarta menos 4. Fica um exemplo mais simples. O meu x ele não está elevado ao quadrado, mas eu posso aplicar o quadrado perfeito aqui. Por quê? Quando eu fizer isso, eu não falei que eu tenho que tirar a raiz quadrada? Se eu for tirar a raiz quadrada de x elevado à quarta, a raiz quadrada de x elevado à quarta é x ao quadrado. Sabe por quê? X ao quadrado elevado ao quadrado, o contrário de tirar a raiz quadrada é elevar ao quadrado, não é? Quando a gente tem potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. 4. Então, a raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado. Então, às vezes, a letra não vai estar elevada ao quadrado, bonitinha assim não. Ela vai estar com um outro expoente, mas vai ser um outro expoente que vai dar para você tirar a raiz quadrada dele. Se você tiver uma letra elevado a 6, a 12, todas as vezes que o expoente for par, você vai poder conseguir fatorar aí usando essa regra dos dois quadrados. Por quê? Você sempre vai conseguir dividir o seu expoente por 2. Então aqui, né, a raiz quadrada seria a ao cubo, aqui a raiz quadrada seria a sexta. Então sempre vai ser possível você aplicar essa regra aí da diferença de dois quadrados, todas as vezes que o seu expoente da letra for par. Na apostila de vocês, aí na página 28, que é onde está falando sobre diferença de dois quadrados, eu deixei aí 2 exemplos para a gente poder falar sobre isso. O primeiro deles é esse aqui, ó. 64x ao quadrado menos 25y elevado a 8. E aí eu quero fatorar isso. Vamos analisar essa expressão primeiro. Deixa eu colocar a apostila aqui. 64 tem raiz quadrada? Tem. 64 tem raiz quadrada. Dá para tirar a raiz quadrada de 64. X ao quadrado, o expoente é par. Beleza. Um sinal de menos, então é uma diferença. 25, dá para tirar a raiz quadrada dele? Também dá. 25 é um quadrado perfeito, tem raiz quadrada inteira. Y elevado a 8 é par, vai dar para dividir por 2. Então, isso aqui é uma diferença de dois quadrados. Eu vou poder aplicar essa regra da diferença de dois quadrados. E como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa, eu vou tirar a raiz quadrada de todo mundo.
Então, eu vou tirar a raiz quadrada deste termo aqui, 64x ao quadrado. E eu vou tirar a raiz quadrada também do 25y elevado a 8. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de x ao quadrado, x, divide o expoente ao meio. 2 dividido por 2 é 1, então 8x. Aqui embaixo, raiz quadrada de 25, 5. Y, 8 dividido pela metade, 4. Então, eu encontrei aqui 8x e 5y elevado a 4. Já está pronto o meu processo. Agora é só escrever a resposta. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir um parênteses e vou escrever os dois resultados que eu encontrei. 8x, 5y à quarta. Vou fechar o parênteses. Vou abrir um outro parênteses e vou escrever os meus resultados de novo. 8x, 5y à quarta. Então, eu escrevi aqui e repeti aqui. Agora, o que eu faço? Eu coloco aqui com um sinal de mais e aqui eu coloco o sinal de menos. Então, a forma fatorada dessa expressão aqui é 8x mais 5y elevado à quarta, que multiplica 8x menos 5y elevado à quarta. Então, para fazer diferença de dois quadrados, vai ser sempre isso. Tirar a raiz quadrada de cada termo e depois você vai escrever uma vez com mais e uma vez com menos os resultados que você encontrou, certo? Deixa eu apagar ali para a gente fazer outro exemplo. Segundo exemplo aí da apostila, 81 menos 0,49k elevado à sexta. Vamos olhar aqui. 81 tem raiz quadrada? Tem. 0,49. Se você tira a vírgula do 0,49, vira 49. 49 tem raiz quadrada? Tem. Então, 0,49 também vai ter, tá? K elevado à sexta, expoente par, vai dar certo. Então, vamos lá. É tirar a raiz quadrada de cada um, né? Raiz quadrada de 81 e raiz quadrada de 0,49k elevado à sexta. Quanto que é a raiz quadrada de 81? 9. Raiz quadrada de 0,49. Quanto que é a raiz quadrada de 49? 7. Então, de 0,49 vai ser 0,7. K, 6 dividido ao meio, 3. K elevado a 3. Pronto, agora é só responder. Então, vai ficar 9, 0,7k ao cubo. 9, 0,7k ao cubo. Um parênteses com mais, outro parênteses com menos. Então, 9 mais 0,7k ao cubo, que multiplica 9 menos 0,7k ao cubo. Gente, na prática, quando vocês estiverem fazendo isso, vocês não precisam ficar escrevendo isso aqui não, tá? As raízes. Vocês podem tirar a raiz só de cabeça. Eu estou escrevendo aqui para que vocês vejam direitinho o que está acontecendo, para não ficar com nenhuma dúvida. Mas vocês não tem que fazer isso aqui não. Na hora que vocês estiverem fazendo exercício, vocês podem ir direto. Vou fazer até um outro exemplo aqui que não está na apostila, de forma prática, só para vocês entenderem. Então, vamos pegar aqui um exemplo simples. X ao quadrado menos, né? Tem que ser um sinal de menos. Y ao quadrado. Então, é só fazer aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. Colocou entre parênteses, repetiu. Uma vez com mais, uma vez com menos. Então, tirou a raiz de um, tirou a raiz do outro. Repetiu, mais e menos. A elevado à quarta menos 16. Raiz quadrada de A elevado à quarta. Copia o A e divide o expoente ao meio. 4 dividido por 2, 2. Raiz quadrada de 16, 4. Copia A ao quadrado e 4. Sinal de mais, sinal de menos. Então, A elevado à quarta menos 16 dá A ao quadrado mais 4, A ao quadrado menos 4.
Mais um exemplo. C elevado a 8 menos 36. Raiz quadrada de C elevado a 8. Copia o C e divide o expoente ao meio. Metade de 8, 4. Raiz quadrada de 36, 6. Então, C elevado à quarta e 6. C elevado à quarta e 6. Coloca o sinal de mais, coloca o sinal de menos. Então, é só fazer isso. Tira a raiz quadrada, repete sinal de mais e sinal de menos. Correto? Não vou passar mais um outro caso para a gente estudar cada caso aí com tranquilidade. Vamos deixar o dever aqui, vou deixar aqui no cantinho. Para a semana que vem, vocês vão fazer aí, ó. Deixa eu achar aqui, tá? Página 30. Vocês vão fazer o bloco 3. Não, perdão. É porque na verdade é bloco 3 sim, é porque o bloco 2, está escrito bloco 2 duas vezes, é um erro aí, tá? Seria bloco 3, vou ser mais específico aqui para vocês, é do número 15 até o número 20, tá? Porque senão vocês fazem o bloco anterior. Então é do número 15 ao número 20 que vocês vão fazer aí para a próxima semana a nossa tarefa, correto? Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato, tira dúvida comigo, não guarda para vocês, tá bom? Boa semana, até semana que vem, gente.